Você Nem Imagina, original Netflix, dirigido e roteirizado por Alice Vu, que pesquisando em entrevistas pareceu ser um projeto muito pessoal aí da cineasta. Se Arrependimento matasse, eu tava morto, porque, gente, por que eu não vi antes, cara? Tímida, porém muito estudiosa, a nossa protagonista aqui, a Ellie, ajuda um rapaz a conquistar sua crush via cartas. Ela é conhecida na escola por escrever as redações e por ser muito boa com as palavras e por isso envereda ali nessa de conquistar a moça para o seu amigo Paul. Sim, meus amigos, temos um filme adolescente aqui e um filme adolescente da Netflix, geralmente feito a toque de caixa para simplesmente existir. Entretanto, Você Nem Imagina pode até ter sido feito a toque de caixa, mas não simplesmente para existir. É um filme singelo, carinhoso e consegue ir além da média dos filmes adolescentes recentemente lançados dentro da plataforma de streaming. Ah, PH, você não gosta desse tipo de filme? Alto lá. Não é porque é simples que precisa ser mal feito e tolo. Você Nem Imagina prova isso. É muito bem feito, muito carinhoso e não é tolo não, tá? O filme ele vacila nos grandes pontos, como a trilha sonora, como um todo, né? Que parece trilha branca, a fotografia geralmente comum demais, mas conquista nos detalhes dos mesmos pontos e no carinho ao saber o que ele quer da sua história. Temos aqui um filme de quase 2 horas com apenas um conflito que, ao ser compartilhado a partir de vários pontos de vista, gera vários subconflitos. Todos estão falando sobre as diferentes formas que o amor ou a paixão aparece, né? Se manifesta, do amor, do desejo e também da motivação de ser alguém para esses sentimentos, que é alguém que represente esses sentimentos. Escolher apenas um conflito e um grande assunto para tratar em um filme de duração alta, 2 horas mais ou menos, né? Principalmente para a média do gênero, poderia ter a tendência de deixar o texto maçante, o que o roteiro resolve ao separar esse mesmo assunto em arcos ou em capítulos, digamos assim, marcados por um lettering contendo citações filosóficas ou frases marcantes que ao tempo se torna também uma brincadeira, né? Uma piada interna do próprio filme. Essas citações fazem a gente olhar para o ponto certo do novo arco proposto, né? Querer ver um pouquinho mais, ou talvez menos, né? Dependendo do arco, muita gente não vai curtir, aí é por escolha, mas a citação meio que é aquele título que faz a gente querer entendê-la. 3 arcos desses falam sobre o amor na visão dos filósofos gregos, e depois sobre o existencialismo, ou seja, como o amor ou a paixão reflete no que a gente está sendo ou deixando de ser. Ao jogar fora a trilha sonora que parece, sei lá, a trilha pronta, como eu já falei, ao jogar fora a atuação dura da maioria do elenco e ao jogar fora a simplicidade da cinematografia, o filme ele ganha seu real impacto. E se ele propõe esse pensamento a partir de um romance homossexual ou até de um trisal, que muitas vezes ele parece ser, pouco importa. A alegria da Shu desabrochando, ela reflete inclusive na potência que ela tem para viver, para ser melhor do que ela já é, para ser melhor ainda do que ela já é boa, como por exemplo escrever, né? Para tomar decisões e para se recuperar de uma grande vergonha em poucos segundos. Como, por exemplo, tocar violão na frente de várias pessoas, sendo que ela estava preparada para tocar outro instrumento. Você Nem Imagina reflete sobre o amor de várias formas. Do pai para com a filha, do amigo para com a amiga, da amiga para com o crush, e de todas as relações que isso pode ter e análises combinatórias, mas, sobretudo, no amor por si próprio. O único que realmente faz a gente pegar o trem e andar pra frente. Entenda isso como quiser, já que você viu o filme aí, você que não viu, preste atenção nesse lance do trem, tá? E aí eu repito, o papo pode até parecer simples, afinal ele tá falando para um público-alvo que não sou eu, mas como debate esse assunto, eu acredito que ele acerta perfeito ali, em cheio, o seu ponto e também o seu público, que são os adolescentes. Só que de uma maneira que me agrada, minimamente me agrada, por entender que o propósito dele está sendo cumprido. A beleza do filme mora aí, em saber para quem falar, né? E falar bem, na linguagem certa, falar com carinho, pregar essa falsa simplicidade que eu venho falando. Eu digo falsa simplicidade porque não é simples colocar em uma cena 2 personagens lado a lado, separados por uma faixa no chão, abrir essa câmera e fazer um cara chato como eu, vou colocar assim, refletir sobre esse plano e como 2 pessoas próximas ao mesmo tempo estão separadas por uma faixa invisível e por isso tão distantes. Outro plano proposto lá, a Shu, ela cresce como pessoa, né?
né? E o seu amigo tá lá ao fundo, desfocado, mas só que representando o impulso quase que invisível que ela ganhou para fazer aquilo dali acontecer. Em mais outra escolha, temos o pai dela representando aquele que viveu a paixão, que viveu o amor pleno e vivendo hoje apenas o ócio em uma metalinguagem muito eficaz com cada filme que ele vai assistindo sempre que aparece em cena. E aí eu vou dizer mais um outro plano proposto. Shue, ela tá entre um trilho de trem, andando num trilho de trem. De um lado o trem vai, do outro lado o trem vem. Representando o que passa literalmente na cabeça da jovem. Apesar de inteligente, né, não conseguir saber qual caminho tomar. Um caminho progressivo, um caminho de retroceder a cabeça diante dos problemas que estavam impostos a ela. Enfim, eu poderia ficar citando vários outros pontos que fazem o filme parecer simples, mas só que realmente é nos detalhes aí, nessas brincadeirinhas, como eu venho falando, que ele vai ganhando, que ele vai fazendo eu ter vontade de escrever sobre. E eu vim aqui muito tempo depois gravar essa crítica e lançar para vocês. Eu coloco Você Nem Imagina em uma estante de filmes como Love, Simon, Compramos um Zoológico, As Vantagens de Ser Invisível, e dentre vários outros filmes que são adolescentes, são para um público específico, mas me fazem pensar bastante. Desses que você assiste sem dar tanta bola, mas que ao final não consegue olhá-lo com a mesma sensação que estava no início, trazendo aí a boa inquietude e a boa reflexão. Se você gostou do vídeo, já sabe, dá joinha, se não, dá dislike. A gente se vê numa próxima oportunidade. Por favor, interage com o canal, é muito importante. E por hoje é isso. Tchau.